Esse é mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, sabe? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. E olha, a promessa é forte. Princípios que, assim, funcionam quase que nem mágica. É verdade. Tem até aquela história do chefe, né? Que sentia que tinha, sei lá, uns 314 inimigos na equipe. Isso. E aí ele mudou a abordagem, aplicou as ideias do livro. Parou de criticar, sabe? Começou a elogiar, encorajar. E o resultado foi incrível, né? Os funcionários viraram amigos leais, o lucro aumentou, todo mundo mais feliz. Exato. Então a nossa ideia aqui é extrair esses pilares, né, essas técnicas de relacionamento que o Carnegie ensina e ver como funciona na prática mesmo. Bom, o primeiro ponto que ele bate muito na tecla é: não critique, não condene, não reclame. Parece simples, mas Mas ele diz que criticar é fútil, né? Porque a pessoa já entra na defensiva na hora. uhum, fere o orgulho, né? E aí fica aquele ressentimento. Não muda nada para melhor, assim, a longo prazo. Exato. Lembra do Skinner, o psicólogo? Ele já falava isso, que recompensa funciona bem melhor que punição para mudar comportamento. Verdade. E tem aquele exemplo do piloto, o Bob Hoover. Nossa, esse é forte. Muito. O mecânico colocou o combustível errado no avião dele. Imagina o perigo. Pois é. Um pouso forçado, mas o Hoover, em vez de, sei lá, demitir o cara, dar uma bronca. Ele foi lá, abraçou o mecânico e pediu para ele preparar o outro avião dele para o dia seguinte. Mostrou uma confiança absurda. Incrível, né? A ideia é essa. Em vez de sair condenando, tentar entender o lado do outro. Conhecer tudo significa perdoar tudo, como diz o ditado. Exatamente. E aí, se você não critica, o que você faz no lugar? Aí entra o segundo princípio. Demonstre apreciação honesta e sincera. Ah, sim. Uma coisa complementa a outra. Não criticar abre espaço, né? Isso. E a apreciação sincera é que constrói a relação. O filósofo Dewey falava, né, que o desejo mais fundo do ser humano é o de ser importante. Faz todo sentido. E Carnegie diferencia bem, né? Apreciação sincera de coração é uma coisa, bajulação é outra. Bajulação é falsa, interesseira. E gente esperta saca na hora, né? Não funciona. Não mesmo. O Charles Schwab, aquele presidente da US Steel, dizia que o salário altíssimo dele era por causa dessa habilidade. Despertar entusiasmo nas pessoas com apreciação, com encorajamento, nada de crítica. É como, sei lá, a gente lembra de comer, mas esquece de alimentar a autoestima dos outros com reconhecimento, né? Perfeito foi um reconhecimento assim que mudou a vida do Stevie Wonder, sabia? Uma professora viu o dom que ele tinha para música, para audição, Nossa, que legal. e essa valorização leva a gente para o terceiro ponto, que é desperte na outra pessoa o desejo de querer. Esse é a chave. Não adianta a gente querer impor as coisas. Não funciona, né? A única forma de influenciar alguém de verdade é mostrar para essa pessoa como ela pode conseguir o que ela quer, alinhando com o que a gente quer também, claro. É a tal da pescaria que ele usa como exemplo. Você não vai pescar com morango, com chantilly, né? Que é o que você gosta. Haha, claro que não. Tem que usar a minhoca, que é o que o peixe quer. Exato. Ele mesmo usou isso para negociar um aluguel. Em vez de falar da dificuldade dele, ele focou nas vantagens para o gerente do hotel. Publicidade para o hotel, prestígio. E conseguiu o que queria. O Henry Ford resumiu bem. Se há algum segredo de sucesso, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa. E enxergava como ela o vê. Perfeito. E para entender esse ponto de vista, aí vem o quarto princípio. Interesse-se genuinamente pelas outras pessoas. Genuinamente, essa é a palavra, né? Não pode ser fingido. De jeito nenhum. As pessoas sentem quando o interesse é real. Tem até um caso de um vendedor que perdeu um cliente importante Sei. e ele reconquistou o cliente não falando do produto, mas simplesmente por ter começado a cumprimentar os funcionários do balcão da loja, sabe? Mostrando interesse neles como pessoas. Que interessante. Um gesto pequeno, mas que mostra que você se importa de verdade. Muda tudo. O próprio Carnegie fez isso para conseguir que autores famosos fossem nos cursos dele. Mostrava admiração sincera, interesse no que eles tinham a dizer. É uma via de mão dupla, né? Todo mundo ganha. E como mostrar esse interesse de forma concreta? Talvez ouvindo? Exatamente. Quinto princípio. Seja um bom ouvinte.
Encoraje os outros a falarem de si mesmos. Ah, ouvir. Parece fácil, mas não é. Ouvir de verdade. É um baita elogio, né? Com certeza. Quem não gosta de ser ouvido? Tem a história da gerente da loja que salvou uma cliente antiga. Como foi essa? A cliente estava reclamando de um casaco, super irritada. A vendedora não dava ouvidos. A gerente chegou, sentou e só ouviu, com atenção. Deixou a cliente desabafar tudo. E resolveu. Resolveu na hora. A cliente se acalmou e a situação foi contornada. Ouvir funciona até em casa, né? Aquela mãe que se reconectou com a filha adolescente só parando de dar sermão e começando a ouvir de verdade. Nossa, verdade. Ouvir abre mesmo as portas e leva para o sexto princípio, que é quase um passo além. Tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Uhum. É mais que ouvir, é tentar sentir junto, né? Se colocar no lugar do outro. Entender o porquê dela pensar ou agir daquele jeito. Empatia, né? Empatia total. Isso desarma muito conflito, gera tolerância. O Dr. Arthur Gates falava disso, desse desejo que todo mundo tem por solidariedade, por sentir que alguém entende a gente. Faz todo sentido. E quando a gente erra? Quando nós pisamos na bola? Aí veio o sétimo princípio, que é uma ferramenta poderosa para lidar com isso. Se estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Ah, essa é boa. Tirar a arma da mão do outro, né? Exato. Se a gente mesmo já admite o erro... Exato. É bem mais fácil ouvir uma autocrítica do que levar uma bronca. O Carnegie conta um caso dele mesmo com um policial por causa do cachorro dele sem coleira no parque. E aí? Ele nem esperou o policial falar muito. Já foi admitindo o erro. Eu sei, pisei na bola, o senhor tá certo. E o policial, que estava pronto para multar, acabou pegando leve, foi super compreensivo. Desarmou total, funciona mesmo. Tem outro exemplo de um artista, né? Sim, que lidou com um diretor de arte super crítico. Antes do diretor começar a reclamar, o artista já chegou admitindo um possível erro no trabalho. O diretor acabou defendendo o artista. Incrível como admitir o erro muda a dinâmica. Percebe como tudo se conecta? É um ciclo. Não critica, aprecia, foca no outro, se interessa, ouve de verdade, tenta ver pelo ângulo dele e, se errar, admite rápido. É um conjunto, né? Para construir relações melhores. Exato. E o Carnegie mostra que isso tudo não é só para fazer amigos, é a base da liderança eficaz. Para conseguir mudar atitudes, influenciar, mas sem ofender, sem criar ressentimento. Tipo aquelas dicas de começar elogiando antes de apontar um erro, falar dos próprios erros antes. Isso. São aplicações diretas desses princípios maiores. No fim das contas, é um convite para a gente mudar nossa postura no dia a dia, né? Aplicar isso com sinceridade. Não é manipular, é ser mais inteligente nos relacionamentos. Com certeza. E pode transformar mesmo os resultados, como naquele caso do empregador lá do começo. É um jeito mais humano e, olha só, mais produtivo de interagir. É isso. Uma ótima reflexão para a gente levar. Gostou? O link para adquirir o livro físico está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber o nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.